Uau, enfim, consegui entrar. Boa noite. Vou digitando aqui o tema da nossa live. Tema: execução perfeita. Boa noite, vamos entrando. Desculpem o atraso. Ai, tô tentando marcar. Pronto, finalmente conseguimos. Tava tendo uns probleminhas aqui com a altura do celular, que agora ele tá num tripé. Eu já não vou mais ficar segurando. Então isso facilita, né? Deixa um pouco mais distante a tela, não fica tremendo. Então tava mais que na hora. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito importante dentro da filosofia da Charlotte. Por quê? Porque ela defende que a maior parte das coisas que vão se tornar parte do nosso caráter, que vão se tornarem virtudes na nossa vida, elas são iniciadas como hábitos, né? Então, na medida em que a gente faz algo habitualmente, diariamente, constantemente, esse algo vai se tornar a parte do nosso caráter. Ela até dá o exemplo em algum lugar, né, que agora eu não vou me lembrar onde. Ela diz assim: uma pessoa que mente todos os dias, ao longo de sua infância, adolescência, juventude, quando ela se torna uma adulta, as pessoas não vão olhar para ela e vão dizer: essa pessoa mente muito. Elas vão falar o quê? Essa pessoa é uma mentirosa. Então, é sobre isso que a Charlotte fala, quando ela diz que o hábito, ele molda o caráter, né? Se uma pessoa mente diariamente, isso não vai ser só algo que ela faz, pratica, mas vai ser parte daquilo que ela é. Da mesma maneira, se uma pessoa faz coisas, né, boas, enfim, se uma pessoa ela dá atenção total a algo diariamente, sempre, né, sempre que ela está fazendo algo, ela dá atenção total naquilo. Então, da mesma forma, isso também, ao longo de vários anos, praticando aquele hábito, aquilo certamente vai se tornar parte do caráter dela também, e ela vai ser tida como uma pessoa atenciosa. Quando a gente fala de execução perfeita, tem muitas coisas que surgem, né? Eu quero tratar sobre algumas aqui com vocês, que são os princípios. Por quê? Porque é do princípio, é da ideia, é que nós moldamos, então, esses hábitos que vão ser estabelecidos na nossa vida. Nada na nossa vida acontece assim, por acaso, nós não mudamos um determinado curso de ação por acaso. É preciso algo nos motivar, é preciso alguma ideia nova, algum exemplo de alguma pessoa que a gente viu, e tudo isso são ideias, né? A Charlotte fala que os hábitos, eles não devem vir sozinhos. Nós nunca, por exemplo, devemos ensinar os nossos filhos a fazerem algo perfeitamente, sem nunca explicar para eles o motivo por que eles deveriam fazer algo perfeitamente. Nós sempre devemos atrelar a formação de hábitos, a transmissão de ideias vivas, certo? Não somente pelas nossas palavras ou leituras de livros, enfim, mas também pelo nosso exemplo. E aí nós temos o lema da Charlotte, que quando ela diz educação é uma atmosfera, uma disciplina e uma vida, ela quer dizer exatamente isso, que a partir de ideias nós formamos hábitos, ou nós formamos hábitos e os consolidamos por meio de ideias vivas, e essas ideias, esses hábitos, eles são trazidos para a vida das crianças por meio da atmosfera da casa, do exemplo dos pais, do exemplo dos irmãos. Então é assim que se trabalha dentro da filosofia da Charlotte Mason, e eu confio muito que esse é realmente o caminho que nos move. É por meio dessas três coisas que nós realmente podemos alcançar aí muitas coisas com os nossos filhos. E é claro, Charlotte sempre tem em mente que quem alcança o coração dos nossos filhos não somos nós. Ela fala no princípio 20 do livro dela, né? Se você for lá procurar no prefácio, só tem 18, mas aí é o 18 mesmo, é porque no último volume ela acrescentou mais 2
princípios para a filosofia dela, mas enfim, o princípio 20 ou o princípio 18, ela fala nesse último princípio que é o Espírito Santo quem faz com que essas ideias que nós transmitimos por meio do nosso exemplo, por meio das nossas palavras, por meio dos livros, por meio da escritura, é o Espírito Santo quem vai fazer com que essas ideias entrem no coração dessa criança e encontrem o solo fértil. Nossa responsabilidade é dar a eles as ideias e é dar a eles as ferramentas para viverem dentro da obediência a Deus. Não conseguimos alcançar o coração dos nossos filhos. Só Deus é quem pode fazer isso, e Ele certamente trabalha por meio da sua palavra, por meio da nossa palavra, né, reforçando a palavra dEle. E é assim que nós temos esperança que os nossos filhos eles sejam alcançados. Mas enfim, voltando depois dessa grande divagação aí, ao hábito de execução perfeita, nós temos a Charlotte falando assim, que tudo o que a criança faça seja feito perfeitamente. Ela fala isso na página 224, se você tem o livro Educação no Lar, ela vai falar bem pouquinho sobre execução perfeita. É impressionante como isso pode ser tão extenso, sendo que ela fala tão pouco, né? Então, 224, ela fala assim, que tudo o que ela fizer seja bem feito. Ela diz que o trabalho perfeito, ele deve ser parte da rotina diária, deve ser tão natural para a criança que seja feito assim, sem muito pensar, deve ser algo que seja vivido de uma maneira natural. E é claro que isso envolve nós, os pais, enfim, os adultos também. Agora, por quê? Por que uma execução perfeita? O que Charlotte quer dizer com isso? O que Charlotte não quer dizer com isso? Eu vou começar para vocês falando sobre isso. Um tempo atrás eu li um texto, um artigo no Charlotte Mason Poetry, que é um site norte-americano que é muito confiável para você que busca compreender melhor a filosofia da Charlotte. Então, assim, nesse texto que eu li, a autora desse texto, ela falava da frase de Chesterton, que diz que tudo o que é digno de ser feito deve ser mal feito, e comparava com a frase de Charlotte, que tudo que é digno de ser feito deve ser bem feito. E a conclusão que ela nos faz chegar, e eu achei isso admirável, porque realmente isso está bem atrelado à filosofia da Charlotte, é a seguinte: calma lá, essas duas frases, elas não são contraditórias, beleza? Por que não são contraditórias? Porque o que Chesterton quer dizer, ele está apontando para quê? Para a dignidade da coisa. Se existe algo que é digno de ser feito, deve ser feito. Não importa, mesmo que o resultado seja ruim, mesmo que seja mal feito no sentido de que você não vai alcançar uma perfeição naquilo. Mesmo assim, a coisa que é digna, ela deve ser feita. E a Charlotte, ela vai dizer na mesma direção que você deve fazer o seu melhor esforço. Quando a Charlotte ela está falando de execução perfeita, ela não está falando de perfeccionismo, ela não está falando de você, a primeira vez que você vai fazer uma aquarela, você vai pegar um caderno aí, que é fazer o Diário da Natureza, e você comprou ali as suas pastilhas de aquarela, o pincel de aquarela, e agora você vai pintar um passarinho. Esse passarinho tem que sair igual uma obra de arte aí de um aquarelista especialista. Ela não está falando desse nível de perfeição. Ela está falando da disposição interna, né, do nosso coração, de executar aquilo com o melhor esforço, de dar tudo de si para a execução daquilo. Então, tudo que é digno de ser feito é digno de ser feito. A gente não vai olhar com olhos orgulhosos e falar assim: ah, não, eu nem vou pegar esse caderno de aquarela, nem vou me arriscar nisso porque não vai sair bom. Eu só vou fazer se puder ser perfeito. Porque quando a gente pensa assim, a gente está olhando para a nossa capacidade diante da situação. A gente está relativizando a dignidade daquilo. Se aquilo é algo digno de ser feito, não importa se eu vou executar uma obra-prima, uma obra de arte digna
ser vendida a bilhões de dólares, ou se eu vou fazer algo simples, algo pequeno, algo, né, singelo ali dentro da minha capacidade. Importa a dignidade daquilo. Aquilo deve ser feito? Deve ser feito. Então, mesmo que seja mal feito, quando comparado ao nível de perfeição, deve ser feito. Mas esse mal feito, ele não deve ser um mal feito negligente, um mal feito leviano, que fala assim, é isso mesmo, assim tá bom, isso serve. Esse mal feito, do qual Chesterton fala que nós devemos fazer, ele deve ser o nosso melhor esforço. Então, quando comparado ali ao grande aquarelista, etc., que tem obras bilionárias aí sendo vendidas, sua obra é nada, sua obra é ridícula, né? Sua primeira aquarela é um fracasso. Então é mal feito nesse sentido, mas foi o seu melhor esforço. Foi o máximo que você podia fazer. Portanto, você fez bem feito, certo? Fica com esse pensamento, porque eu quero ler agora com vocês o que a Bíblia fala sobre isso. Eu vou pegar apenas Provérbios, porque a gente tem algumas citações que Paulo usa, né, nas cartas, por exemplo, mas eu gostaria de ler apenas alguns versículos de Provérbios com vocês. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. Por isso saí ao teu encontro a buscar o diligente. Não, isso aqui não. Então vamos pro outro. O que trabalha com a mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O pensamento do diligente tende só para a abundância, porém, os de todo apressado são tão somente para a pobreza. O preguiçoso deixa de assar sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Então aqui a gente tem várias citações de provérbios, né? É só você ir num site, fazer uma busca em alguma bíblia online, você vai encontrar aí todas essas citações falando sobre o diligente. E é essa questão, quando Schaut fala aqui de execução perfeita, ela está falando nesse mesmo sentido, do diligente. O diligente, ele é colocado em oposição a quem? Ao negligente e ao preguiçoso. Quem é que diz, assim tá bom? Feito é melhor do que perfeito. Não, isso basta, vai servir assim, né? Quem é que faz as coisas simplesmente para vista, né? Quem é que varre, como é a expressão que a gente tem, quem é que varre a sujeira para debaixo do tapete? Quem é que, né, faz ali só para inglês ver? Né? Essa expressão é muito comum na vida do brasileiro. Essas pessoas, elas são os preguiçosos e os negligentes. Isso é colocado grandemente em evidência na Bíblia como sendo pecado. Nossa busca deve ser a busca do diligente. A busca do diligente é fazer o quê? Colocar toda a sua disposição, todo o seu cuidado, toda a sua atenção naquilo que está fazendo. E não só fazer para inglês ver, fazer para a mamãe não brigar, fazer, né, para o chefe não achar ruim, fazer o mínimo possível para eu poder descansar. Não é o mínimo possível, é o melhor possível, é ir além do necessário, é fazer mais do que foi pedido, né? Como Jesus fala até sobre o inimigo. Se o teu inimigo falar para você andar com ele 1 milha, vá com ele 2. Se ele quiser tirar agora eu esqueci as palavras, né? Se ele quiser tirar a túnica, dê para ele também a capa, algo nesse sentido. Então, assim, vá além, faça mais. Não faça só o que tá ali para inglês ver, não faça o mínimo necessário para você poder descansar. Faça o que tem que ser feito, faça o melhor possível. Se algo é digno de ser feito, essa dignidade está na coisa e não no seu sentimento em relação a ela. Faça
bem feito aquilo que precisa ser feito. Execute com a sua melhor disposição, com a sua melhor atenção, com o seu melhor esforço. É isso que Charlotte fala sobre execução perfeita. E isso deve ser uma boa reflexão pra gente, porque como treinar alguém no hábito, né, como a Charlotte está colocando aqui, para que os nossos filhos, eles sejam treinados no hábito da execução perfeita, como treinar uma criança no hábito da execução perfeita se a minha filosofia de vida enquanto pai é o hábito do negligente, do displicente, do fazer só o que tá por cima, né? Então, assim, eu vou arrumar a casa, eu vou só colocar as coisas no lugar. Não, varra também o chão. Eu vou lavar a louça, vou só lavar a louça aqui. Não, limpe os armários também, limpe a mesa, varra o chão, passe pano, né? Lava o chão, sei lá, como você faz aí. A questão é assim, nunca pensar qual é o mínimo que eu preciso para estar num ambiente agradável? Qual é o mínimo que eu preciso para que meu chefe não brigue? Qual é o mínimo que eu preciso para tirar uma boa nota naquele trabalho? Qual é o mínimo? Nunca passar na sua cabeça que você deve viver pelo mínimo necessário. Não, como eu posso fazer isso o melhor possível? Né? De que maneira eu posso me entregar a essa tarefa de todo o meu coração, dando toda a atenção. E até em outra passagem, não é nesse livro, mas num dos outros volumes, a Charlotte fala exatamente dessa coisa de você colocar o coração naquilo que você está fazendo. Então, é com o coração que você vai lavar a louça, é com o seu coração que você vai varrer o seu chão, é com o seu coração que você vai fazer aquilo que teu chefe te pediu. Colocar o coração naquilo, para entregar não só o que foi pedido, mas ir além, fazer o melhor, fazer mais do que o necessário. Esse é o comportamento do diligente, que, assim, é extremamente citado em Provérbios. É fundamental que a nossa mentalidade seja de diligência antes de querer colocar isso na vida dos nossos filhos. Porque se a gente não começar a ter diligência por nós mesmos em relação à nossa própria vida, se até a forma como nós educamos os nossos filhos é no mínimo necessário, né? Então, assim, vamos colocar aqui exemplos práticos, né, que acontecem em relação às crianças. Eu vou colocar ele... Eu não tô pensando aqui, mas muitas vezes, né, o que eu quero, enfim, eu não sou boa de exemplos assim na hora, mas muitas vezes o que acontece é que até o cuidado com os nossos filhos nós estamos pensando o mínimo necessário, né? Qual é o mínimo de esforço necessário? Qual é o mínimo de esforço Qual é o mínimo de esforço necessário que eu tenho que fazer para colocar meu filho para dormir, para eu poder descansar, para eu poder cuidar de mim? O meu filho já acordou pela 5ª vez à noite? Não, isso é demais. Eu vou colocar ele logo na minha cama, vou resolver de outro jeito, ou eu vou bater nele porque eu quero gastar o menor esforço, né? Eu quero fazer o mínimo necessário. Então, muitas vezes, o nosso trato com os nossos filhos é assim. Qual é o mínimo de atenção necessária que meu filho precisa para me deixar em paz e eu poder fazer o que eu quero? Qual é o mínimo que eu preciso atentar para as tarefas diárias do meu filho, né, na escola, enfim, para que eu possa ter o meu tempo? Qual é o mínimo necessário? A gente vive muitas vezes nessa filosofia do mínimo necessário, e a gente negligencia a obra do diligente. A gente vive dentro da preguiça, porque isso é ser preguiçoso e negligente. Então, nada do mínimo. A gente tem que começar, se ainda não temos essa mentalidade, a mudar a nossa mente em relação a se conformar com o que a Escritura diz. O que a Escritura diz? Que nós devemos fazer o máximo, todo o nosso trabalho, qualquer que seja, desde que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, até enquanto a gente está dormindo e o filho nosso chama, o filho nosso atrapalha, né? Então, assim, não pensar no mínimo, mas qual é o melhor que eu posso fazer? O melhor esforço que eu posso dar naquilo que eu estou executando? Como eu posso fazer o melhor? Como eu posso ir além? Como eu posso dar mais resultado do que foi pedido? É assim que a nossa mente tem que girar antes de querer colocar a carga da execução perfeita sobre os nossos filhos. Mas e aí a Charlotte, ela coloca aqui para a educação dos nossos filhos um ponto-chave para a gente começar a pensar em trabalhar a execução perfeita, tá? Ela fala assim:
na página 223, para quem quiser acompanhar depois, né? A criança não deve receber qualquer trabalho que não possa executar perfeitamente. É claro que aqui ela está falando de condições ideais, quando você dá intencionalmente da sua parte um trabalho para a criança fazer. É claro que no dia a dia ela vai ser colocada diante de situações em que ela não tem capacidade de fazer algo perfeitamente e aquilo vai ser exigido dela e ela vai ter que fazer e ponto final. Então, nessas situações, ela vai dar o melhor esforço possível dela e ok, né? A gente vai receber aquilo com essa avaliação de que a criança não era capaz de fazer perfeitamente aquilo ali e ela fez realmente o melhor possível. Mas numa situação ideal é que nós comecemos diariamente a trabalhar com nossos filhos, a escolher para eles pequenas tarefas, até brincadeiras, que eles possam fazer perfeitamente, com toda a atenção. Aqui em casa, por exemplo, há bastante tempo eu comecei com os meus filhos trabalhar com eles a lavagem das louças, certo? Então eu tenho 3 filhos, assim, uma de 5, um de 3 e o outro de 2. E os 2 mais velhos, o de 2 agora que tá entrando, mas assim, os 2 mais velhos eu comecei a trabalhar com eles a lavagem da louça, porque eu queria implantar nas crianças o hábito da execução perfeita. Então aqui eu tô dando, né, vou dar todo um passo a passo para vocês executarem. É claro que vocês não precisam escolher lavar a louça, tá? Mas escolham algo que esteja dentro da capacidade das crianças. Então, a minha filha de 5 anos, eu pensei, qual é a capacidade dela? A capacidade dela é enxaguar tais e tais vasilhas. Então, eu separei uma quantidade, no começo, eu separei para ela os copos, todos os copos que a gente usava, somos 5, né? Então, assim, são poucos, todos os copos e todas as vasilhas. Então, ela lavava 5 copos, 5 vasilhas, eu lavava pratos, se tivesse, lavava os talheres, lavava a panela que sujou, lavava o resto. E era só enxaguar. Então, eu falava pra ela, eu vou ensaboar e você vai enxaguar. Você precisa fazer perfeitamente, minha filha, você precisa dar o seu melhor esforço. Não podemos ter sabão na louça, não pode ficar, porque isso faz mal dentro do nosso organismo. Então, é preciso ter bastante atenção para ver se ficou sujeira, para ver se ficou sabão, para você poder tirar. Então, colocava ela ali do meu lado, eu ia lavando, ela enxaguando e ia junto com ela. Quando ela terminava os dela, ok, eu ia lavar, enxaguava os meus. Fizemos isso durante mais de ano, estamos nesse processo, né? Ela enxaguando as louças dentro da capacidade dela, fazendo isso da melhor maneira possível, perfeitamente, certo? Sem deixar sabão, organizando no escorredor de pratos. O meu filho menor, né, o de 3 anos, ele tá para fazer 4, mas enfim, ele começou com 3. De 3 anos, eu dei para ele apenas a tarefa de lavar as vasilhas de plástico. Então, ele não lavava copo, não lavava outras coisas. Ele começou lavando apenas as vasilhas de plástico porque era o que eu via, enquanto mãe, que ele era capaz de oferecer de maneira perfeita. Até porque a Charlotte fala muito de a questão da atenção da criança, ela ser muito curta. Então, a gente não pode dar uma tarefa longa para a criança vai se cansar e não vai fazer perfeitamente. É preciso manter a atenção da criança viva, né? Viva, não morta. Então, tinha que ser uma coisa pequena, uma coisa rápida, que ele pudesse fazer e ter gosto naquilo, ter gosto de ver o resultado de uma tarefa bem feita. Porque isso para Charlotte também é importante. Na medida em que as crianças olham uma tarefa terminada e bem acabada, bonita, elas ficam alegres com aquilo. Elas ficam realizadas de terem feito algo útil, algo belo, né, um padrão de beleza objetivo que nós estamos falando, né? Então elas ficam felizes e de se sentirem capacitadas de fazer um trabalho bem feito. Não é a mesma coisa de você dar uma pia de louças para o seu filho, ele passar ali 30 minutos lavando louça, ele não fazer direito, ele ficar cansado e ele sair dali extremamente frustrado sem ter visto o resultado bom de um trabalho
dele. Nós não estamos querendo que os nossos filhos eles façam as tarefas da casa no nosso lugar. Nós estamos dando a eles ferramentas para a vida deles. Então, é muito importante que a gente limite. Eu não tenho aqui em casa ninguém que trabalhe no meu lugar. Eu sou a dona da casa, eu dou a eles ferramentas e eu uso as tarefas domésticas para que eles aprendam algo que eles vão colher, ou que eu vou colher só quando eles estiverem adolescentes. Muito mais importante do que eles lavarem uma pia cheia de louça é eles terem prazer de fazer isso bem feito. Execução perfeita, fazer com diligência e terem prazer nessa tarefa, prazer nessas atividades, prazer em escrever quando eles estão fazendo a lição, prazer em ler um livro quando eles estão fazendo isso, porque eles sabem fazer aquilo com diligência e eles colhem os frutos imediatos disso. Então, finalizando, com o tempo, todos os dias, fazendo essa tarefa, eles vão se tornando cada vez mais atentos, cada vez mais capazes. A gente vai aumentando a dose bem devagarinho, bem devagarinho. E aquela criança que fala assim, ah não mamãe, deixa eu lavar tudo, deixa eu lavar mais, eu tô gostando. Você diz o que pra ela? Ó, não. Amanhã você tem mais, amanhã vai ter mais louça. Hoje à tarde, né, eu faço com os meus filhos assim, eles lavam no café da manhã e no almoço. Então, se ela quer lavar mais no almoço, eu falo, se ela lavou na hora do café e achou que foi pouco e quer mais na hora do almoço, eu falo assim, ai gente, eu não tô conseguindo explicar. O que eu quero dizer é o seguinte, se a Elisa lavou tudo que estava designado para ela e ainda quer mais, eu falo agora não, na hora do almoço tem mais. Por que isso? Porque o nível de atenção dela tende a fazer o quê? Declinar. E na medida que o nível de atenção dela declina com o passar dos minutos, o nível de execução dela também declina. Ela vai começar a fazer mal feito porque ela vai ficar cansada, porque ela vai ficar desatenta. Então, antes que a desatenção chegue, você interrompe aquela atividade. Você limitou aquela atividade para uma condição em que o seu filho tem capacidade física de prestar atenção e de executar perfeitamente, certo? Então, se quer mais, amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais, agora não, agora é só isso mesmo. E com o tempo você vai colocando uma louça a mais, colocando um desafio a mais, eles gostam, né? Hoje em dia, depois de um ano de treinamento, a Elisa lava pratos de vidro, lava canecas de vidro, ela lava vários utensílios que são, assim, desafiadores, porque ela foi treinada aos pouquinhos, mas eu nunca, jamais deixo ela lavar uma pia inteira. Porque ela vai demorar, ela vai se cansar e ela ainda precisa do meu exemplo. Ela precisa que eu esteja ali do lado dela, junto com ela, lavando com ela, para puxar ela para executar aquilo até o final. E aqui uma coisa importante que a Charlotte termina dizendo nesse capítulo. Vou ler para vocês. Deve ser assim também com as pequenas tarefas de pintura, desenho ou construção em que ela se lança, que tudo que ela fizer seja bem feito. Até um castelo de cartas instável é algo de que se deve envergonhar. Intimamente conectado ao hábito do trabalho perfeito está o hábito de concluir qualquer coisa que estiver fazendo. Uma criança raramente deve ser autorizada a começar um novo empreendimento até que o anterior esteja concluído. Então, quando você estiver treinando o hábito da execução perfeita no seu filho, uma coisa pequena, assim como lavar a louça uma vez por dia, já basta para ele começar a entender esse hábito de execução perfeita. Quando a criança entra nos anos escolares e ela é homeschooler, né, fica ainda mais fácil, porque cada tarefa, ao invés de você exigir da criança quantidade, você deve exigir dela qualidade, execução perfeita e dar a ela dentro da capacidade. E na medida que você faz isso todos os dias durante o período escolar, ela naturalmente vai desenvolver a execução perfeita. Mas com os pequenos, escolha uma brincadeira, escolha uma atividade doméstica, eles gostam de fazer, né? Eles se sentem úteis, isso é bom para eles também. Escolha uma coisa que seu filho é capaz de fazer bem feito e ir até o final.
Cada dia você vai fazer aquilo com ele, você vai caminhar com ele, cada dia ele vai fazer aquela tarefa. Pode ser tarefas um pouquinho diferentes, né? Mas assim, cada dia você vai ter uma tarefa para o seu filho que é dentro da capacidade dele e que ele vai fazer do começo até o fim, executando perfeitamente. Cada dia você vai acompanhar o progresso dele nisso e aos poucos você vai incrementando alguma coisa para aumentar o nível de dificuldade, porque aquilo vai ficando mais fácil para ele. Então, fazendo isso, a criança vai adquirir o hábito de execução perfeita aos poucos e você vai falando para ela também. Certo? Da importância de fazer isso, de como Deus é assim, de como Deus fez perfeitamente, ele criou perfeitamente o mundo, né? Ele não deixou a tarefa inacabada, ele fez, ele viu que era bom cada dia, não foi só no final que ele viu o resultado perfeito, cada dia da criação de Deus, ele viu que era muito bom o que ele estava fazendo, ele finalizou a tarefa da criação, ele nos ensina, né? Nos inspira por meio da escritura, em várias formas, em vários textos, vários personagens também bíblicos que fizeram assim também. Então nós temos aí a Bíblia como um instrumento de trazer essas ideias para os nossos filhos e ao mesmo tempo que nós vamos formando o hábito de execução perfeita, nós precisamos, é fundamental que nós coloquemos na vida deles também, na mente e no coração, as ideias que vão mover esse hábito a ser mantido, a ser diligentemente observado. Né? Porque se você só faz ele fazer perfeitamente algo, pode chegar num momento na adolescência ou depois em que ele não vê fundamento naquilo e ele simplesmente vai deixar aquilo de lado para algo que seja mais fácil, né? Eu já ouvi uma vez alguém falando que tudo que é bom não é viral, né? Mas o pecado ele é viral, assim, ele é contagioso. Então imagine seu filho adolescente, seu filho um pouco mais velho aí, tendo contato, né, com amigos que vivem dentro de uma filosofia de vida medíocre, uma filosofia de vida que sempre pensa em fazer o mínimo possível, e o seu filho ali abraçando aquela ideia simplesmente porque ele viveu fazendo a vida toda aquela execução perfeita sem ter um fundamento para aquilo, sem ter uma base para aquilo. Charlotte sempre insiste que todos os hábitos eles devem ser muito bem fundamentados com ideias vivas, ideias que os sustentam, ideias que os dirigem à verdade que está por trás daquilo ali. Então, ao mesmo tempo que você vai colocando seu filho, mesmo pequenininho, 1 ano, né, já dá para você ajudar ele a fazer algo com perfeição. Coisas muito minúsculas, muito pequenas. Então, assim, desde de pequenininho ali, você fazendo algo todo dia com ele, que é perfeito, né, dentro do melhor esforço dele, falando com ele sobre essas coisas e você mesmo vivendo dessa maneira, se enriquecendo desses pensamentos e dirigindo o seu dia dessa forma, tudo isso vai contribuir para que esse hábito seja muito bem formado e muito bem solidificado aí dentro do lar de vocês, tá certo? Eu vou olhar as perguntas agora, já falei demais, vou ver se tem aqui alguma pergunta. Se vocês quiserem fazer ainda, enquanto eu tô olhando, ficou alguma dúvida, eu vou postar essa no YouTube. Olha, assim, a Maria tá me perguntando se todas eu posto. A Mari, ela é bem assídua. Eu confesso pra vocês que, assim, eu acabo esquecendo, ou às vezes é porque o YouTube pra subir demora muito e, enfim, eu acabo me perdendo aí e não postando algumas. Mas eu vou tentar fazer isso logo que eu encerrar, porque daí se eu não deixar pra amanhã, então eu consigo fazer isso. Se eu deixar pra amanhã, não vai mais, entendeu? Porque muita coisa a gente acaba esquecendo. Mas teoricamente sim, as lives vão pro YouTube. Ainda não comprei a tinta de aquarela, não vejo a hora de começar a pintar. Deixa eu continuar aqui descendo. Ter vontade de trabalhar, fazer com gosto, isso mesmo. O William tá dando vários exemplos aqui, né, de como a gente
faz com os nossos filhos, assim, eu vou sair com eles pro parquinho, mas eu vou ficar o mínimo de tempo lá fora, eu tenho que cozinhar para eles, mas eu vou buscar a comida mais fácil, né, a papinha Nestlé, eu vou ligar pro iFood, eu vou levar eles no fast food, né, sempre pensando assim na comida mais fácil, então muitas vezes a gente age assim também. Vai fazer uma tapioca, aí não, vou peneirar não, né? Peneirar fica muito mais gostoso, mais saboroso, mas assim, vou perder esse tempo não, vou peneirar não, vai ser do jeito que tá. Esse tipo de ideia que a gente muitas vezes sustenta, né? Não entendi muito bem como falar com eles sobre o fato de a execução ser bem feita. Então, a Charlotte, ela fala que são ideias. Então, assim, é claro que você pode trazer isso num momento. Você vai com seu filho lavar a louça. E aí você fala pra ele, olha, meu filho, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer de coração. A gente tem que fazer com o nosso melhor esforço, porque é pra Deus, né? Porque é pra glória de Deus. Então a gente precisa fazer bem feito, prestar atenção. É muito importante que você preste bem atenção e que você faça o seu melhor esforço. Então tem essa forma de dizer, então aos poucos você vai dizendo isso pro seu filho. E tem também os momentos aleatórios em que você lê a Bíblia e você faz esse tipo de aplicação. Então, como eu falei aqui, né, quando você lê a obra, a história da criação, ali fica patente, né, que Deus, ele fez perfeito. Ele olhou e viu que era bom. Então, você pode fazer isso, essa aplicação pro seu filho. Tá vendo, meu filho? Sempre que a gente faz algo bem feito, a gente também olha e vê que aquilo é bom. Porque Deus nos dá esse conforto de receber, né, a alegria e a satisfação de ter feito algo bem feito. Então, assim, tanto em momentos aleatórios quanto no próprio momento que você está guiando seu filho naquela atividade, você pode fazer isso. Importante é não ser muito longo, não fazer aquele discurso. E para o seu filho de 2 anos, as coisas não funcionam do mesmo jeito para o seu filho de 5, né? Mas assim, é importante você medir as suas palavras, você ser curto para a criança poder entender, né? Então, a criança de 2 anos, você só vai falar assim, meu filho, a gente precisa fazer as coisas perfeitas, né? Bem feitas. O filho de 3, você vai falar, olha, Deus nos ordena que nós façamos tudo com diligência, né? Que a gente faz. Essas palavras vão entrando, né, no imaginário deles. Diligência, perfeição, melhor esforço. E isso tudo vai começando a se consolidar, com o tempo. Não é num único discurso que você vai conseguir trazer isso para eles, né? Mas aos poucos você vai soltando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Às vezes até quando você tá fazendo algo. Mamãe, eu quero isso, não sei o que, não sei o que. Meu filho, agora a mamãe não pode te atender porque a mamãe precisa fazer o melhor nessa tarefa e a mamãe precisa de atenção. Então, até nesses momentos a gente consegue trazer essas ideias para elas. Como atrair as crianças para tarefas domésticas? Olha só, elas já nascem atraídas. É a gente que desatrai elas. Então, assim, as crianças, elas gostam de mexer com a água quando elas estiverem lavando o banheiro, quando elas veem você lavando uma louça, elas gostam de desafios, elas gostam de lamber a panela quando você faz uma receita. Então, assim, elas já são atraídas, né, para as tarefas domésticas. O que acontece é que com o tempo a gente vai tirando isso delas, né, e trazendo as tarefas domésticas como um peso, e aí a criança vai deixando de gostar. Então, se você já tem crianças maiores, é um pouco mais difícil. Primeiro você precisa mudar, não estou dizendo que necessariamente é o seu caso, mas às vezes é necessária uma mudança de mentalidade da gente. Porque às vezes a gente coloca a tarefa domiciliar como um fardo. Então a criança vai olhando para você, reclamando, achando ruim, tendo preguiça de lavar a louça, de limpar o chão, né? Reclamando que ninguém te ajuda, reclamando que você tem que fazer tudo sozinha, reclamando que todo mundo fez bagunça, né? Então, se a criança já vê essa situação sendo gerada em torno da tarefa doméstica, é claro que ela vai começar a ter receio daquilo, ela vai começar a ver aquilo como uma coisa ruim. Mas se você faz aquilo com um ar de alegria, mostrando como aquilo é um privilégio, como lavar a louça é um privilégio, como
como dobrar uma coberta é uma coisa boa, é um privilégio, né? Mostrando como tudo isso é um privilégio, você poder fazer todas essas coisas e tendo um sorriso no rosto. E essa atmosfera vai inundar a criança de um certo desejo de participar daquilo também. Nossa, minha mãe fica tão feliz fazendo aquilo, eu preciso fazer também, né? Então, eles se comparam muito, eles se tiram muito pelo nosso exemplo, né? Eles querem experimentar a felicidade que a gente experimenta, eles querem experimentar o prazer que a gente experimenta, e a maneira como que a gente lida com as atividades domésticas, ela vai interferir sim na forma como os nossos filhos veem isso, tá? Então, primeiro isso, e depois a gente voltar a deixar os nossos filhos fazerem determinadas coisas, né? Comece com uma coisa que ele goste. Eu nunca conheci uma criança que não queira fazer receita na cozinha, né? Que não queira, assim, fazer um bolo, uma pizza. Eu desconheço essa criança. Pode até existir, assim, criança de 0 a 6, né? Pode até existir, mas eu desconheço. Então, realmente, se você fizer daquilo uma coisa agradável, começar a se alegrar com aquilo, aí de repente você faz um convite. Ah, você não quer vir aqui ajudar a mamãe? É claro que ele, aos poucos, ele vai ser inclinado a participar dessa alegria, né? Então, aos poucos, você vai trazendo essa criança para atividades domésticas que primeiro ela goste. Aí depois que ela começou a se inteirar daquilo, a ter mais alegria de estar ali com você, de fazer aquelas coisas, aí você vai introduzindo algumas outras coisas que ela não gosta tanto, mas ela já aprendeu a encarar as atividades domésticas com um olhar mais positivo, então ela acaba fazendo e vai virando uma rotina, né? O importante é não pesar sobre a criança, é não dar uma tarefa realmente que é desgastante para ela, né? Varrer um chão inteiro da cozinha. Minha filha tem 5 anos, eu nunca exigi que ela varresse a cozinha inteira. Pode parecer, assim, besta, uma coisa besta, mas é importante, porque eu não acho que ela é capaz, tá? Ela tem 2 braços fortes, ela faz muitas brincadeiras, mas, assim, ela vai levar pelo menos 10 minutos pra varrer o chão, né? É uma tarefa que exige força muscular nos braços, exige concentração para trazer a sujeira e ela não voltar pro lugar, né? Então, assim, eu não dou para os meus filhos pré-escolares, né? Todos eles têm de 0 a 6 anos, tarefas que durem mais do que 5 minutos. Se eu quero que ela varra o chão, eu dou para ela metade da cozinha para ela varrer. E ela varre, ela termina antes de 5 minutos e ela se sente satisfeita com aquilo. Ela pede mais, eu falo, não, amanhã você pode limpar de novo. Então, assim, é esse tipo de cuidado, de atenção que vai fazer com que o nosso filho ame ou odeie a tarefa doméstica. Quando ela começa a ser algo desgastante, algo cansativo, a criança termina e ela tá exausta, e ela tá frustrada, ela tá desgastada, ela tá pensando no tempo que ela perdeu, que ela poderia estar brincando lá fora, etc. Então, a atividade ela não cumpriu a sua função. Ela precisa ser menor para que a criança termine com prazer, com disposição e pedindo mais, né? Esse é o objetivo. E quando ela pede mais, você nega. Porque as crianças amam, né? Quando alguma coisa é negada pra ela. E ela fica realmente com vontade de fazer aquilo ali. Então você diz que não, que amanhã, depois de amanhã, que ela vai ter outra oportunidade. Então você vai fazer isso, né? Não deixar a sua criança cansar da tarefa doméstica, ficar desgastada com aquela tarefa, fazer algo que vá além da capacidade dela. Você vai ficar dentro da capacidade dela e esperar que ela peça mais, para que você negue e isso se torne, assim, para ela uma grande experiência, um prazer, realmente uma alegria, e aos poucos ela vai melhorando, melhorando em termos de capacidade, aumentando o tempo de concentração, e você vai ver ela fazendo coisas que antes ela não fazia, né? Ainda não tenho livro de Charlotte, mas tenho muito interesse. Disponha. Deus nos ajude a fazer as tarefas domésticas com prazer e alegria. É difícil pra mim. Então, a gente foi aprendendo, né, dentro desse contexto de que a tarefa doméstica é uma coisa ruim,
é uma coisa pesada, é uma coisa que ninguém tá vendo, que não tem reconhecimento. Então até pra nós é uma coisa ruim. Sabe o que você pode fazer pra melhorar isso? Picar essas tarefas domésticas em pequenos períodos também. Assim como você vai fazer em relação aos seus filhos, que você não vai dar para eles uma tarefa que esteja além da capacidade deles, para eles terminarem desgastados, cansados, com aquela sensação pesada de que eles perderam algo ao invés de ganhar algo. Você pode picar as suas tarefas domésticas ao longo do dia da mesma maneira. Então, por isso eu, por exemplo, gostei muito da experiência de trabalhar esse ano com eles lavando a louça, porque eu lavo 3 vezes por dia, então eu nunca tenho uma pia cheia. Pra mim é horrível, desgastante, cansativo e chato eu ficar 40 minutos lavando uma pia de louças. Então assim, eu me esforço muito para não deixar acumular, justamente porque se eu termino rápido, eu finalizo a tarefa e eu tenho aquela sensação prazerosa de que eu cumpri um dever, de que eu fiz algo, né, de até o final, de que eu tive uma boa execução naquilo, eu fiz o meu melhor esforço. Isso nos ajuda muito, nos motiva muito. Então, até para nós é importante, para adquirir esse prazer, esse interesse pelas tarefas domésticas, a gente começar a cortar curtinho, né? Então, ao invés de varrer a casa inteira, você vai varrer a sala, né? Você vai arrumar, organizar ali a sala, aí você vai para outra tarefa, vai lavar uma louça, aí depois você vai para uma outra tarefa, que é pendurar uma roupa, enfim, você vai fazendo pequenas atividades picadas aí ao longo do dia, que não vai te deixar desgastado, com aquela sensação de que você foi exaurida, né, até o fim das suas energias. Realmente lavar uma pilha de louça que dura 40 minutos é realmente muito triste, né? E às vezes a gente já deixa tanto acumular assim pra fazer tudo de uma vez, que a nossa experiência é essa. É uma experiência de desprazer e não uma experiência de prazer e de ter conquistado algo. Então esse é o ponto. Isso eu também fiz pra mim e é o que tem me ajudado realmente a encontrar prazer nas atividades domésticas. Então é isso. Não tem mais perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês compartilhem a live pra gente também alcançar outras pessoas, né? Eu vou tentar colocar no YouTube, vou encerrar aqui, vou tentar subir pro YouTube e tudo, mas não deixem de compartilhar a nossa live. Esse é um assunto muito importante, é um assunto que gira em torno de toda uma vida cristã. Realmente nós precisamos muito, né, fazer um melhor esforço em todas as coisas, né? Como Paulo fala, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E certamente ele é muito mais glorificado quando a gente entrega todo o nosso coração naquilo que a gente está fazendo, do que quando a gente faz o mínimo necessário, né? Se a gente pensa dessa maneira nas coisas físicas, a gente também vai levar isso para a nossa vida espiritual, e a gente vai sempre querer viver servindo a Deus no mínimo necessário. Então é importante que a gente lute contra isso, se esforce para fazer o melhor possível, para ter uma execução perfeita, né? Como a Charlotte recomenda. Tá certo? Um forte abraço e boa noite.